Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, imigrantes, empreendedores e investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Lito, vai falando mais uma vez de Bucaramanga e hoje como co-host temos o Danilo Silva. Danilo, como é que você está? Tá falando de onde? Estou muito bem, estou aqui isolado no interior da Espanha, em Aranjuez, região de Madrid. Muito sossegado, gostando bastante aqui desse vilarejo. Meia hora de Madrid também, então quando eu estiver entediado, é muito rápido de chegar lá. É aquele interior que está do ladinho da capital, né? Tem o melhor dos dois mundos. É, tudo que eu preciso tem aqui perto, né? E também não tem perturbação nenhuma. Então fica perfeito para mim. Massa. A conversa de hoje é com o Juan Ignacio Trócoli. O Juan é sócio da Andersen no Uruguai e é especializado em assessorar clientes em temas fiscais e financeiros no país. E hoje ele vai dar para a gente um panorama geral sobre as vantagens fiscais, empresariais e de vida no Uruguai. Juan, como que você está? Está falando de onde? Oi, Francisco e Danilo, um prazer de falar com vocês hoje. Agora estou aqui na nossa oficina em Montevideo. A nossa empresa também tem uma outra oficina na Punta del Este, mas infelizmente hoje estou em Montevideo. Não está curtindo a praia. Exato. Não é temporada de praia aqui. Imagino que com os últimos desenvolvimentos no Brasil, né, desde a última eleição até as novidades dos últimas semanas e meses, os negócios com os brasileiros devam estar em alta, né? Sim, é assim. Já do final do 2022, eu diria no último quarto do 2022 e neste começo de 2023, temos muitas consultas e mesmo muitas implementações de estruturas ou de negócios com investidores do Brasil. E mesmo agora, faz 2 semanas, tivemos uma aprovação de uma norma lá no Brasil, onde teria uma mudança ao sistema tributário do Brasil, onde as pessoas que elas são residentes fiscais no Brasil, mesmo que elas, as colocações financeiras fora do Brasil, ou investimentos fora do Brasil, elas coloquem numa empresa ou num trust, agora vão tributar as rendas no Brasil, automaticamente, e não quando elas são distribuídas pela entidade. Então, isso está causando muita preocupação nas pessoas de alto patrimônio no Brasil, e uma solução para elas é mudar sua residência fiscal para uma outra jurisdição interessante. E aí o Uruguai se coloca como um país que tem, como Corcovado, que está de braços abertos para receber aos irmãos brasileiros. E de braços abertos, assim, é importante mencionar isso para a nossa audiência, que muita gente às vezes acha que não, eu não tenho passaporte europeu, eu não consigo me mudar para outro país, ou sabe, não tenho um patrimônio grande, mas o Uruguai faz parte do Mercosul, e sendo parte do Mercosul, o brasileiro tem direito de ir morar no Uruguai só por ser brasileiro, não precisa ter uma oferta de emprego já vigente, não precisa fazer um investimento, comprar um imóvel, tudo isso, é só ir. É assim, aqui temos um regime para pegar a residência legal no Uruguai, que é simplificado para aqueles que são cidadãos do Mercosul. Então, qualquer pessoa pode solicitar sua residência aqui no Uruguai, tem que só apresentar alguns documentos bem simples, sua partida de nascimento apostilhada, um certificado de antecedentes criminais apostilhado, e com isso a pessoa tem o direito de pedir sua residência legal no país. Então, é um trâmite bem simples. No passado, e também hoje mesmo, temos muitos argentinos que eles tomaram a decisão de mudar para o Uruguai. Do ano passado também muitos chilenos e brasileiros. Temos também um movimento importante de brasileiros que eles decidem trocar sua residência para o Uruguai. E ficam perto, estão 2 horas de avião do São Paulo, tem voos todos os dias para São Paulo, tem voos a diário para Porto Alegre, então tem voos também para o Rio Direito. Então é um lugar que é acessível para o brasileiro. Boa. E em termos fiscais, assim, a gente falou da situação do Brasil que está piorando,
Do lado do Uruguai, o que o Uruguai tem a oferecer para, primeiro, a pessoa física, para o indivíduo que se muda para lá? Aí o que é mais interessante do Uruguai é a conceptualização do nosso sistema tributário. Nós temos um sistema tributário onde não temos um imposto da renda mundial, só temos um imposto da renda sobre aquelas rendas que são geradas dentro do Uruguai, ok? Aquelas rendas do exterior, ela não tem tributação. Tem uma exceção que são só duas rendas do exterior, que são os juros e os lucros que uma pessoa residente fiscal no Uruguai recebe, tá? Mas uma medida para atração de estrangeiros a morar aqui no Uruguai, nosso governo emitiu uma exenção, o que é nomeado um tax holiday, onde as pessoas que vêm morar no Uruguai por um período de 11 anos, eles nem têm esses juros e lucros do exterior gravados no Uruguai. Então, uma pessoa que vem morar no Uruguai não tem nenhum ingresso do exterior gravado nos primeiros 11 anos e a partir do ano 12, só juros e lucros, outras rendas que você pode obter do exterior, como pode ser capital gain financeiro, porque você compra e vende ações, como pode ser um capital gain de imóveis, porque você tem um investimento, não sei, em Miami e vende e tem um lucro, ou rendas de imóveis, porque você tem um imóvel na Espanha e aluga ele. Esses ingressos nunca são gravados no Uruguai. Só juros e lucros, depois do ano 12, tem uma tributação de 12% no Uruguai, que também é uma taxa baixa, 12% é uma taxa baixa para o contexto internacional. Depois, sobre o patrimônio, Uruguai não tem um imposto no patrimônio dos bens no exterior, ou seja, que também é algo interessante. Eu sei que tampouco no Brasil tem isso, mas em países como a Argentina, eles têm isso e é um atrativo importante não gravar o patrimônio no exterior para se mudar aqui no Uruguai. Não temos imposto de herança, também esse é um tema importante que muitas vezes os clientes que se realocam em outro país querem saber se tem imposto de herança. Não, o Uruguai não tem imposto de herança. E uma coisa também que eu acho que faz as coisas simples, porque se você vai mudar num outro país, tem que ir para um lugar onde as coisas sejam simples. E é que no Uruguai você, se não tem rentas que gerem um imposto, nem tem que apresentar uma declaração jurada de impostos. Então, aquela pessoa que vem a morar aqui no Uruguai, se ela não gera impostos no Uruguai, não gera uma declaração jurada, não tem que declarar quais são seus ingressos do exterior, não tem que declarar quais são seus bens do exterior. Então, do ponto de vista fiscal, tem uma vida bem simples aqui no Uruguai. Esse é um ponto assim que é muito importante mencionar, porque no Brasil a gente não tem que declarar só a renda mundial, tem que declarar os ativos mundiais, todas as suas contas bancárias, todas as suas participações em empresas, tudo isso você tem que declarar. No Uruguai é somente a renda e, se for local, se for tributável, que precisa declarar. Exatamente. Eu agora me lembro, na semana passada eu estive com clientes brasileiros que eles se mudaram na nossa oficina em Punta del Este e o objetivo da reunião era ver as declarações juradas que eles tinham que apresentar no Uruguai. E eu disse para eles, não tem declarações juradas que apresentar, fica tranquilo. E eles, como que não tem? Não compreendo. Não tem. Nosso sistema é mais simples. Não queremos ter informações que não têm no final do dia um imposto gerado. Então, se não gera imposto, não apresenta a declaração e não faz disclosure dos ativos ou as rendas que você tem no exterior. Entendi. Na parte tributária, né, você mencionou dos tipos de renda que são isentos do exterior. Vale mencionar aposentadoria também, né? Se a pessoa é um aposentado, já está pensionista, basicamente, também se encaixaria. Isso não tem tributação aqui no Uruguai. Você pode receber uma aposentadoria, pode receber algum seguro, insurance, ou algum fundo de retiro, ou alguma coisa disso, não tem tributação. E mesmo temos também casos de pessoas que elas vêm morar aqui no Uruguai, colocam as famílias deles aqui no Uruguai, e ele trabalha para uma empresa do exterior, viaja para prestar seus serviços no exterior. Isso tampouco tem tributação no Uruguai, ok? Porque se você faz sua atividade fora do Uruguai, então essa é uma renda de fonte estrangeira e não tem tributação
no nosso país, tá? Aí uma coisa que é importante, Francisco, porque essa é a seguinte pergunta do cliente. Tá, ok, então como eu faço para ser residente fiscal do Uruguai? O que tenho que fazer para ser residente fiscal do Uruguai? E aí tem várias formas para pegar sua residência fiscal no Uruguai, e eu acho que depois podemos colocar aí links para informes da nossa firma que dá uma explicação mais longa, mas as formas mais comuns geralmente são: ou você fica a metade do ano do Uruguai. A lei aqui no Uruguai diz que quando uma pessoa fica mais de 183 dias no nosso país, é um residente fiscal no Uruguai, ok? Não tem que ser dias corridos, pode você ficar 2, 3 meses, vai embora, volta, mas no final do ano, 183 dias é a quantidade de dias que precisa no Uruguai. Tem uma flexibilidade, porque nossa legislação toma o conceito do que é a ausência esporádica, que ela implica que se a pessoa sai do Uruguai e volta num período mais pequeno de 30 dias, esses dias que você ficou fora contam como se você tivesse ficado aqui no nosso país, tá? Então aí tem esses 183 dias, podem baixar a um número razoável. Nós sempre falamos de 140 dias, não menos, para de permanência efetiva no país, e depois pode completar até os 183 com essas saídas esporádicas do país. E a segunda, essa é uma das causais mais comuns utilizadas pelos estrangeiros aqui, e a segunda é uma que é uma mistura de investimento e permanência no país. Em vez de ficar 183 dias, você só tem que ficar 60 dias no país, 60 dias efetivos no país, não tem que ser de corrido, mas sim tem que ser efetivos no país, e ter um investimento em um ou mais imóveis no país por um montante de $500,000, é mais ou menos o montante, porque é uma moeda que é pesos uruguaios ajustados pela inflação, mas mais ou menos esse valor hoje em dia são $500,000. Então, essa é uma outra forma. Algumas vezes o cliente diz: não, eu vou sair do Brasil, não vou ficar mais no Brasil, vou ficar até o máximo que a legislação dá a possibilidade para mim, que é a metade do ano, mas não vou ficar a outra parte do ano no Uruguai porque eu tenho família nos Estados Unidos, na Europa. Então, esta é uma outra forma de pegar facilmente a residência fiscal do Uruguai e ter tempo no ano para poder ir para terceiros países. Acho que é importante mencionar, né? Porque a residência legal, digamos, a autorização de residência não é o mesmo que a residência fiscal. Você vai solicitar a residência permanente no Uruguai, você vai ganhar a autorização de morar no país, mas isso não te torna automaticamente um residente fiscal. Se você ganha lá a cédula, mas você não passa nenhum tempo no Uruguai durante o ano, você não vai se tornar residente fiscal de lá, não vai ter as vantagens que o país oferece. Exatamente. É como você diz, Francisco, uma coisa é a residência legal, que é um status migratório e que dá a possibilidade de você ficar no país por um tempo mais longo que um turista, mas isso não dá a condição de residente fiscal, que é o que você precisa provar no futuro se tem alguma fiscalização do fisco onde você está saindo, tá? Aí, deixa-me também te dizer uma terceira opção que a legislação nossa dá para ser residente fiscal no Uruguai, que é se você faz, e uma opção que só é para investimento, se você faz investimentos em imóveis por um valor mais de $2.200.000, aí você poderia pedir tua residência fiscal sem ter ficado tempo no país, tá? É uma causal só pelo investimento, tá? Mas, como eu disse no princípio, você tem que cumprir só uma delas, tá? Não é uma combinação delas, só com uma é suficiente. Se eu fico a metade do ano, por exemplo, já está, sou residente fiscal no Uruguai. Entendi. Também tinha uma opção lá de que você não precisa comprar um imóvel, mas você pode investir numa empresa, né? Criar empregos e tudo mais no país e não precisa ficar o 70 dias. Exatamente. Temos, já que estamos falando e você tem conhecimento do tema, vou então finalizar as outras formas para ser residente fiscal no Uruguai. E uma é a que você diz, tá? É uma medida que colocou este governo. Foi uma medida, eu acho que foi muito inteligente, porque foi no começo da pandemia. Então, como uma forma de incrementar o investimento no Uruguai, colocou uma nova causal para ser residente fiscal no Uruguai, que é que se você
faz investimento numa empresa, esse valor do investimento também é $2.200.000 e gera 15 empregos, no menos 15 empregos, você tem o direito para pedir sua residência fiscal no país, tá? Essa é uma outra causal. Uma quinta forma de ser residente fiscal no Uruguai é o que é nomeado o Centro de Interesse Econômico no Uruguai. E isso é que se o Uruguai é o país onde você gera mais ingressos do que gera em outros países, quando você faz a comparação Uruguai versus cada dos outros países onde você pode gerar ingressos, por exemplo, no Uruguai gero 30% do meu ingresso, no Brasil 20%, nos Estados Unidos 25%, na Suíça 15%, ok. Uruguai é o país onde você gerou mais ingresso na comparação país-país. Então, aí você pode pedir sua residência fiscal pela causal do Centro de Interesse Econômico. E uma última, que é uma categoria residual, eu diria, é o Centro de Interesses Vitais. E isso é se a sua família mora aqui no país, se a família tem filhos pequenos, menores de 18 anos, se eles moram no país, então a pessoa, acreditando que sua família mora no país, ela também pode pedir sua residência fiscal aqui no Uruguai. Um ponto que eu queria também puxar aqui, a gente falou bastante sobre a questão de renda de fora, né, sobre a renda do exterior que você consegue isentar no Uruguai. Mas e para a pessoa que quer ganhar renda localmente no Uruguai? É um país atrativo? Quais são as opções nesse sentido? Sim, no Uruguai tem atividades ou tem setores da economia onde as pessoas físicas podem fazer investimento e podem gerar renda. Geralmente a renda do capital, nós temos um imposto da renda das pessoas físicas sobre a renda dentro do país e esse imposto separa o que são as rendas do capital que do trabalho. E as rendas do capital, a taxa de imposição é 12%, tá? Por supor, se você compra imóveis e aluga eles, a taxa é 12%, tem uma opção de diminuir essa taxa a 10,5%, tá? E também no nosso mercado financeiro tem empresas que elas fazem emissões, poucas delas faz emissão de ações, mas muitas delas faz emissão de deuda pública, deuda no mercado público, que são como bonds de empresas, e aí nossa legislação para incentivar isto tem uma isenção de imposto às pessoas físicas que fazem investimentos nestes instrumentos financeiros. Assim que até pode eliminar a imposição do 12%. Essa eu não sabia, muito bom. Um outro ponto que eu sempre gosto de comparar, né, para as pessoas quando a gente fala de imposto sobre a renda local na pessoa física. No Brasil, você chega a 27,5% de imposto com R$ 4.600 por mês. O Uruguai, assim, se você olha a alíquota máxima de imposto de renda da pessoa física, chega até 36%. Mas para você chegar na alíquota de 27%, você tem que estar ganhando aí uns R$380 mil, né, anualmente, se você olha lá, que é a partir de mais ou menos uns 3 milhões de pesos uruguaios. Então, até chegar no nível de imposto que você tem no Brasil com R$4.500 praticamente, você tem que estar num nível de salário absurdo. Aqui com R$4.500, você está na taxa zero. Para comparar, né? Exato. Outra parte que eu acho que é interessante é a gente ressaltar um pouco os regimes empresariais, né? Para quem quer fazer negócios dentro do Uruguai, quer abrir uma empresa, ou seja para o próprio mercado uruguaio, seja para exportação. Quais as opções que a gente tem, quais são as vantagens que o Uruguai oferece para as empresas? Sim, aí é interessante a tua pergunta, Francisco, e é uma coisa que acontece porque quando um estrangeiro vem para o Uruguai, alguns deles são aposentados e já não têm uma atividade, mas a maioria deles, no dia seguinte, já está pensando em que fazer ou trasladar a atividade que ele tinha no seu país de origem para o Uruguai, tá? Então, aí temos muitos regimes que são interessantes.
Deles, para fazer a ligação entre o que veníamos falando de pessoas físicas e agora a atividade empresarial da pessoa física, o Uruguai é um hub de tecnologia, de desenvolvimento de software. Tem uma legislação do ano 1999, onde o país começou todo um processo para se convertir em um hub de desenvolvimento de tecnologia. Então, por exemplo, temos uma normativa que é uma normativa aprovada no final do ano passado de nômades digitais, ou seja, aquelas pessoas que elas gostam de morar no mundo e são desenvolvedores de software ou estão relacionados com as empresas de tecnologia. Então, aqui temos uma legislação onde eles podem vir ao Uruguai, morar até um ano com um permisso especial, sem ter a necessidade de pegar a residência legal. Se eles depois querem ficar mais tempo, geram sua residência legal no país. E o que é interessante do ponto de vista tributário é que ele tem total isenção de impostos, tá? Ou seja, você mora no Uruguai, trabalha para uma empresa no exterior e toda a sua renda está isenta de impostos aqui no nosso país, tá? Você pode receber seus honorários, seus FIIs, e não tem tributação sobre eles aqui no Uruguai. E a mesma coisa, já que estamos no setor de tecnologia, acontece para as empresas de tecnologia, tá? Aquelas empresas de tecnologia que elas se instalam aqui no Uruguai e fazem desenvolvimento de software aqui no país, ou fazem serviços relacionados com o software para terceiros, assim seja programação para terceiros, desenvolvimento para terceiros, educação, instalação, uma quantidade de processos e de atividades que estão relacionadas com o software, elas têm isenção de impostos no país, sempre que no menos a metade do custo do serviço fique no nosso país. Ou seja, que a norma que busca é que a empresa tenha uma substância aqui no país, tá? E se a empresa pode provar que tem essa substância no país, o ingresso dessa empresa está isenta de imposto da renda, tá? E assim é que você tem empresas no país como a Mercado Livre, a Globant, a Amazon, ou dLocal. Tem muitas empresas de desenvolvimento de software que elas se instalam aqui no nosso país. Também temos um regime muito interessante que é o regime das zonas francas. Quase 7, 8% do produto bruto do Uruguai é gerado nesse regime das zonas francas, tá? Aí nas zonas francas são áreas especiais, tem algumas zonas francas que são edifícios ou algumas que são parques industriais, tá? Onde as empresas que operam nessas áreas e sua atividade é feita maioritariamente do Uruguai para o exterior, essas empresas têm isenção de impostos com uma condição, que os empregados que as empresas contratem sejam no menos 75% deles cidadãos uruguaios, tá? Se você cumpre essa condição, tem isenção total de impostos nas atividades. Nas empresas de serviços, mesmo pode-se pedir uma diminuição até 50% desse requisito, ou seja, 50% empregados uruguaios, 50% empregados estrangeiros, tá? Aí as atividades são muito amplias que podem ser feitas na Zona Franca, atividades de serviços, atividades comerciais, tem muitas empresas que são traders, por exemplo, que se instalam aí, representações de instituições financeiras do exterior, ou seja que na área de serviços tem muitas atividades de BPO, de outsourcing de processos, e também tem atividades industriais. Pode fazer atividades industriais nessas zonas francas, fabricar produtos e vender eles no exterior. E aí, aqui uma coisa interessante que é, no passado, por uma regra aprovada no ano 94 no Mercosul, todos os bens que foram produzidos numa zona franca, eles não eram reconhecidos como feitos made in Mercosul. Então, quando você vendia eles para um país do Mercosul, tinha que pagar o arancel externo comum de importação do bem como se ele fora feito fora do Mercosul.
no ano passado, os governos do Uruguai e Brasil assinaram um acordo onde o Brasil agora se reconhece que um produto que é feito numa zona franca do Uruguai é made in Mercosul, e quando você vende ele para o Brasil, para o mercado do Brasil, não tem que pagar um arancel externo, porque é um produto que foi feito no Uruguai. Então, isso está gerando também muito interesse de empresas brasileiras ou estrangeiras, que o mercado delas é o mercado do Brasil, para fazer produção de bens no Uruguai, no regime da Zona Franca, vender eles para o Brasil, tem isenção de impostos pela essa atividade no Uruguai, e ingressar esses bens no Brasil sem pagar arancel externo. Ou seja, que todo o tema da Zona Franca é interessante, também todo o tema logístico. Temos clientes, e alguns deles são brasileiros, onde eles compram mercadoria da Ásia, colocam a mercadoria numa zona franca do Uruguai e depois vão enviando, se é para o sul do Brasil, se é para o norte, se é para Paraguai, para Bolívia, ou seja, faz do Uruguai um hub logístico para a região sul da América, tá? Ou seja, que aí tem atividades que são interessantes para investidores brasileiros e para empresários brasileiros para desenvolver aqui no Uruguai com regimes de isenção de impostos. E por último, deixa-me te nombrar uma outra área da nossa economia que tem muito investimento estrangeiro e que tem um regime de isenção de impostos interessante do nosso país, que é o setor do real estate. Aqui no Uruguai temos um regime especial onde a construção e venda de imóveis, se elas ficam em algumas áreas especiais da cidade do Montevideo ou das cidades do interior do país, o desenvolvedor tem uma isenção total de impostos e o desenvolvedor pode ser um estrangeiro. Temos muitos desenvolvedores da região que estão fazendo real estate aqui no Uruguai, e tem um outro regime que, quando você não faz essa construção nessas áreas especiais, tem um regime que dá uma isenção de imposto, do nosso imposto da renda, de acordo ao investimento que você está fazendo. Então, também temos muitos edifícios ou bairros privados que eles são construídos baixo este regime de isenção de impostos, que é muito interessante para investidores locais e estrangeiros. Não, muito bom. Dá para ver que o Uruguai é um país que tem 50 mil regimes diferentes, né, para isentar de impostos de vários setores diferentes da economia. Nossa economia é uma economia pequena, então precisa do investimento estrangeiro para se desenvolver. Então, a forma de atrair ele é com estes regimes especiais. Uhum. Acho que um ponto que acho que ainda vale mencionar, né, de regimes empresariais, para o pessoal que talvez é um trabalhador autônomo, uma pessoa que tem um negócio um pouco menor ainda, né, talvez não está no nível de uma zona franca, é o regime das sociedades simplificadas, né, as SAS, que lembra bastante o regime simples brasileiro. Esse foi um regime que foi aprovado no 2019 numa lei de empreendedorismo. Ou seja, que a preocupação nesse momento e de nossos legisladores era fomentar o empreendedorismo, e então criou esse regime de sociedades por ações simplificadas, que é mais curto e menos custoso o processo de formatura que uma empresa, uma sociedade anônima ou uma limitada, e dá a vantagem de que tua atividade econômica está separada de teu patrimônio pessoal. Porque no passado a pessoa fazia isso como ele mesmo se inscrevia para ter um tax ID e fazia atividade, mas aí, como pessoa física, tinha toda a mistura do patrimônio empresarial e pessoal. Agora, você tem sua atividade comercial numa SAS, que é bem simples, um processo de formação em 10 dias, e tem separação do que é o seu negócio das suas coisas pessoais. Isso, e semelhante ao regime do Simples brasileiro, o imposto na SAS, ele é sobre o faturamento bruto, basicamente, né? Não precisa fazer toda essa parte de dedução de despesas e tudo mais, porque o imposto é sobre o faturamento e depois distribui o lucro está isento na pessoa física. Exatamente, é assim. Aí a empresa tem a opção de
ou faz sua liquidação de impostos pelo regime geral, que como você diz, com a dedução de gastos, ou tem uma taxa fixa, 12%, novamente o 12%, 12 é o número mágico na nossa tributação, 12% sobre o faturamento, e aí são os impostos da empresa. Isso. Para ter uma ideia, assim, para quem está pensando talvez em fazer um negócio no Uruguai, quanto que a pessoa pode esperar pagar mais ou menos? Claro que sempre vai ter diferenças de custo para diferentes negócios, mas a parte de incorporação, tempo de abertura, você mencionou 10 dias para a empresa simplificada. Quanto seria assim o custo e o tempo para uma empresa no regime padrão? Uma empresa simplificada, um custo mais ou menos é de $1.500, é processo completo de formação da empresa, ou seja, do início até que tem todas as autorizações para operar, que esse processo são esses 10 dias aproximadamente, 10, 15 dias, e esse é o custo para ter a formatura da empresa. Entendi. E para sociedades anônimas, normais, que não são simplificadas? Aí o que você tem é alguns impostos na criação da sociedade anônima e alguns requisitos, como, por exemplo, publicações que tem que fazer no processo de incorporação, que faz mais custoso o processo. Eu diria que uma sociedade anônima, o custo é $4.000, $4.200 é o custo de formação de uma sociedade anônima. Dá para ver que a diferença de custo de abertura com a simplificada é significativa, né? Exato. Entendi. Para as empresas uruguaias, também tem vantagens para as rendas provenientes do exterior ou isso é algo que é apenas para a pessoa física, esse regime mais territorial? Não, as empresas também. As empresas que elas têm uma atividade aqui no Uruguai e que têm rendas do exterior, essas rendas também ficam fora de tributação, porque o nosso sistema tributário grava as rendas de fonte do Uruguai. Se a empresa não tem atividade no Uruguai, é uma empresa que não tem uma substância econômica no Uruguai, então aí as rendas do exterior têm tributação no Uruguai. Isso é um ajuste legislativo que tivemos no final do ano. Mas se a empresa tem um mínimo de substância econômica aqui no Uruguai, por exemplo, se tem alguém que administra as rendas do fora do país, então, nesse caso, a renda é considerada estrangeira e não tem tributação no Uruguai. Perfeito. Tem, por exemplo, muitos holdings de grupos internacionais, eles se colocam aqui no Uruguai, pela esta vantagem de que os lucros do exterior não têm tributação aqui. Juan, você tinha mencionado que nas zonas francas é necessário contratar uma certa porcentagem de profissionais uruguaios. Para o empresário brasileiro, por exemplo, que está querendo se mudar para lá, o que ele pode esperar de nível de inglês ou mesmo de português dos profissionais uruguaios? É uma economia que assim, o pessoal fala espanhol e é isso? Ou tem um nível de inglês já mais desenvolvido, de português, outros idiomas? Não, eu diria que nos profissionais uruguaios, eu diria que uma grande maioria deles tem um segundo idioma, que geralmente é o inglês, e também o português é um idioma que é muito falado aqui pela cercania e pela quantidade de empresas brasileiras que têm investimentos aqui no nosso país, então é comum ter reuniões ou falar em português, então a gente estuda português também. Então eu diria que o nível de educação é um bom nível, o nível dos profissionais é muito competitivo e é normal que os profissionais tenham uma segunda língua. Isso é legal. Eu até lembro, assim, ano passado, quando eu estive em Montevidéu, de você andar nas ruas e ver panfletos, assim, aulas de português, ensino português brasileiro. Você encontra, assim, várias vezes andando no centro da cidade. Mostra que tem uma demanda crescente, digamos. Exato. E mesmo nos colégios, eles têm como uma opção o português. O inglês é obrigatório e é uma opção para os estudantes estudar português. Aproveitando que a gente entrou no tema colégios, acho que
seria bom a gente começar a falar um pouquinho da questão de como que é a qualidade de vida, como que é o Uruguai para viver, para quem quer se mudar para o país. Talvez começando pela própria educação, né? Como que é a educação no Uruguai, assim, é de boa qualidade, digamos, com fácil acesso à educação superior também, né? No Brasil tem muito essa questão de vestibular, por exemplo. Como é que é o sistema uruguaio para isso? Aqui no Uruguai tem um sistema geral de educação no primeiro, segundo e terceiro grado que é público. A universidade, a educação de terceiro grado é pública, ok? E não tem vestibular, não tem provas de ingresso, ou seja, que é livre o acesso à universidade, ok? E além disso, também tem um sistema de educação privada, também nos três níveis, primário, secundário e universidade, e terciário, tá? O nível é um bom geral da sociedade, é um bom nível de educação. Eu acho que sempre o Uruguai foi reconhecido pela classe média, pela essa classe média muito diversificada, e eu acho que a educação é uma base dessa formação dessa classe média. Por supor que sempre tem oportunidades de melhora, não? Mas eu diria que o nível de educação é bom. Entendi. Imagino que praticamente todas as oportunidades de universidade e tudo mais estejam focadas em Montevidéu mesmo, né? Existe alguma outra cidade que tenha um Não, foco? temos nosso centro, por supor que nosso centro é Montevideo, mas eu diria que nos últimos 10 anos começamos um processo de descentralização e hoje em dia você encontra universidades em outras cidades do país. Temos uma segunda cidade que ela é muito conhecida pelo turismo, mas também quer se colocar como uma cidade universitária, que é a Punta del Este. E depois tem na Colônia, no norte do país, tem outras cidades que também têm universidades públicas e privadas, onde os estudantes podem assistir aí e não tem que se movimentar até Montevideo. Entendi. O, já falando, né, de diferentes opções de cidades. Então a gente tem Montevidéu, capital, de longe a maior cidade do país. E fora isso, quais são os destinos que as pessoas com quem você conversa, os clientes e tudo mais que vêm para o Uruguai, geralmente vão mais para viver? Seria isso Punta del Este, Colônia? Sim. Eu diria que Punta del Este e Montevideo, eles ficam no mesmo nível, e aí depende do origem do cliente. Por exemplo, o brasileiro, ele gosta mais de ficar em Punta del Este que do Montevideo. O argentino também. Alguns estrangeiros preferem mais a capital e ter Punta del Este como um segundo lugar de acesso no país, mas eu diria que Punta del Este e Montevideo são as primeiras opções, e depois sim, tem Colônia, que é uma outra opção na outra ponta do país, e depois tem alguns estrangeiros que eles preferem a vida no campo do Uruguai. O Uruguai também é um país muito reconhecido pela qualidade de nossos campos, de nossos suelos, e muitos estrangeiros gostam de morar lá, não? Dos campos e dos churrascos também, né? Exatamente. Mas churrasco tem em todos lados. Para todos os países vizinhos, né? Mencionando essa questão de proximidade da Argentina, acho que também é legal mencionar que de Montevidéu e de Colônia tem balsas diretamente para Buenos Aires, né? O que a gente está basicamente do lado, sei lá, 2 horas de distância de uma das maiores cidades de todo o continente. Sim. Aí do Montevideo você tem todos os dias, tem em 2 horas, frequências, tem barco para Buenos Aires, são 2 horas, e da Colônia tem 5 ou 6 frequências diárias, são 45 minutos o cruze para Buenos Aires. Ou seja, que você até pode ir e voltar no mesmo dia. Entendi. Acho que assim,
perguntas que o brasileiro quase sempre tem quando a gente fala de países para se morar, especialmente para o Uruguai, né, também, já que é um país da América Latina. Como que é a questão da segurança, né, que é um fator que costuma ser muito forte? Eu acho que a segurança é dos motivos, das razões pelas quais os estrangeiros optam por morar aqui no Uruguai. Por supor que, como em todos os lugares do mundo, você tem que ter um cuidado, mas é um lugar onde você pode caminhar tranquilo na noite, seus filhos podem sair na rua, andar em bicicleta, então tem um nível de vida e um nível de tranquilidade que isso é muito importante. A maioria temos, por exemplo, bairros privados no Montevideo, tem também alguns em Punta del Este, mas a maioria da população mora fora desses bairros privados porque a segurança não é uma preocupação. Então, eu acho que esse é um atrativo importante do Uruguai, o nível de segurança. Como eu disse, que você pode andar na rua nas noites tranquilo. Nas noites, no dia, mas você anda tranquilo. Não temos aqui carros que sejam blindados, essas coisas, Sim, não temos sim. sequestros, essas coisas não acontecem aqui. Típico de Brasil, carro blindado. É. E um lado essa questão da segurança e o outro, que o pessoal geralmente tem bastante preocupação com o Uruguai especificamente, é a questão do custo de vida, porque é um país mais caro, né, para os padrões da América Latina. Quanto você recomendaria assim de um mínimo de renda mensal para a pessoa que está pensando em se mudar para o Uruguai? É certo que o custo daqui do Uruguai é maior, de vida é maior que alguns, que a maioria dos lugares da América Latina. Eu não sei, eu acho que com São Paulo aí estamos bastante competitivos com São Paulo, mas é um país que, isso sim pode ser alguma coisa que os estrangeiros acham que o Uruguai é um país que é mais caro que a média da América Latina. O nível de ingresso, isso depende das condições e da qualidade de vida das pessoas, isso é muito subjetivo, mas sim, eu diria que se a comparação é com São Paulo, então é muito parecido o nível da vida, mas se você vai comparar com outro país, sim, Uruguai, por exemplo, com a Argentina, e o custo de vida aqui é 50% mais alto do que na Argentina. Uhum. Mas como está tão perto, dá para talvez até combinar um pouco dos dois, né? Passa uma temporada no Uruguai, vai para a Argentina, Isso pega acontece. o Isso acontece. A alfândega tem muito trabalho com isso. a alfândega, voltando depois. Uruguai, exatamente. Que mais? A questão do custo é um ponto que o pessoal fala bastante. Acho que um outro assim dos temas mais focados em qualidade de vida é a questão da saúde, né? Como que é a questão do atendimento médico no Uruguai? A qualidade é boa? O pessoal costuma fazer por aí mesmo ou eles buscam hospitais em outros países? Aqui temos um sistema nacional de saúde, ok? Que é conformado pelo sistema público e também pelo sistema privado, tá? Todas as pessoas que trabalham, que eles estão ou como empregados de uma empresa, como profissionais independentes, pelos aportes à seguridade social, eles têm cobertura nesse sistema. Além disso, também tem organizações privadas de saúde, os hospitais privados, ok? Eu diria que o nível é muito bom, é um nível alto. A questão do desenvolvimento de outras cidades fora do Montevideo levou a que muitos destes prestadores privados eles também começaram a ter atividade nesses lugares. Você vai agora a Punta del Este e tem 3 hospitais privados. Então, eu diria que o nível é bom, mas também aí depende
do estrangeiro que vai se mudar ao país. Se o pessoal jovem, ele vem para aqui, tira fora o serviço de saúde que ele tem no seu país e tem um novo serviço aqui no nosso país. Mas as pessoas que eles já têm uma idade, eles, além de ter seu serviço aqui no Uruguai, mantêm o serviço que eles têm no seu próprio país, porque aí tem a história médica deles. Então, aí pode ter uma combinação de ter um novo serviço no Uruguai e manter o serviço que já tem no seu país. Mas eu diria que o nível da nossa medicina é um nível muito competitivo. Perfeito. Acho que do meu lado, assim, em termos de perguntas do lado do Uruguai, só faltou perguntar da parte de imigração, mais ou menos quanto que a pessoa pode esperar pagar nesse processo e quanto tempo está levando. Sei que não é a sua área, mas se você souber responder, Sim, seria interessante também. Aí o processo de migração, de pegar a residência legal, é um processo que nossa firma tem uma área especializada nisso. Eu diria que o custo é mais ou menos aproximadamente $1.000 um custo de processo de obtenção da residência legal, ok? E por supor que nosso serviço é do início ao fim, ok? Desde que você começa o processo e nós nos encarregamos da finalização dele e de que a pessoa pegue sua carteira de identidade do Uruguai. Entendi. E para esse processo, assim, quanto tempo a pessoa pode esperar desde a data que ela inicia, sabe, faz a visita em Montevidéu até a data que ela realmente tenha a residência? Geralmente é um processo que leva 60 dias, mais ou menos. Mas o que é importante para a pessoa é que, do momento que ela começa o processo, ela já é um residente em trâmite. Então, já pode ficar indefinidamente no país, não tem a exigência de sair e voltar a entrar como um turista. Tá? Ou seja, que começando o processo, já tem essa condição. E uma outra coisa também que é interessante para estrangeiro que vem para morar no nosso país é que, do momento que começa esse processo de obtenção da residência legal, ele tem o direito, por um período de 6 meses, de trazer para nossos países seus bens pessoais para fazer a mudança da sua casa. Então, aí, sem pagamento de impostos. Depois pode fazer, mas com pagamento de impostos. Mas aí tem uma janela que se apertura para poder trazer suas coisas no país sem pago de impostos. Ou seja, inicia o processo, pega o caminhão, já envia para Montevidéu. Já tem que começar a coordenação, exatamente. Legal, perfeito. Danilo, do seu lado, alguma outra dúvida para o Juan em relação ao Uruguai, sobre fiscalidade, país, etc? É basicamente isso, né? É um país assim, bem direto, pelo que eu sinto, né? Não é exatamente um lugar assim, tem a estabilidade que não tem em outro país da América Latina, né? Todos os critérios assim tá bem distante de todos os outros, então acho que é basicamente isso que a gente precisava saber. Boa, então acho que do meu lado, Juan, alguma última consideração ou mensagem para a nossa audiência que tem interesse em saber mais sobre o Uruguai? Não, primeiro, agradecer a vocês pela oportunidade, agradecer à audiência o tempo dela e eu espero que meu portunhol seja entendível. E nossa firma é uma firma que tem uma área especial de residency e relocation de estrangeiros no nosso país, onde cobrimos tudo que é a residência legal, a residência fiscal, outras coisas que acompanhamos a pessoa, conseguir colégios, conseguir onde vão morar, dar assessoria para a compra de imóveis aqui no nosso país, opções de sistema de saúde, opções de empresa de mudança internacional, ou seja, tentamos ajudar o estrangeiro a ter um soft landing aqui no nosso país, assim que ficamos à disposição da tua audiência. Depois posso dar o meu e-mail para qualquer consulta que vocês tenham, e novamente muito obrigado pela oportunidade. O prazer foi nosso. E só deixando aqui no final, então, para quem quiser saber mais do trabalho de vocês, onde que eles podem encontrar a Anderson?
Tem no nosso website, tem informações de todas as coisas que nós estivemos falando, tem muita informação de isso. Nosso website é www.andersen.uy, ok? E se não, pode me contactar diretamente, meu e-mail é juan.trocoli@uy.andersen.com, ok? Perfeito, então. O link do site da Andersen e do e-mail do Juan estarão aqui na descrição desse podcast, se você está escutando a gente agora. E é isso. Juan, muito obrigado pela participação. Foi um prazer ter você aqui e esperamos estar trazendo muitos brasileiros aí para o Uruguai em breve. Valeu, muito obrigado e ficamos em contato. Valeu, um abraço.